Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje eu vou falar de cinema nacional. Na última quinta-feira, Durval Discos voltou a algumas salas de cinema em uma versão restaurada através da seção Vitrine Petrobras. Eu vi esse filme e tive a oportunidade de conferir essa restauração numa cabine de imprensa. Aliás, muito obrigada, Cine Assessoria, pelo convite e por não desistir de mim. Fazia um tempo que eu não pegava uma cabine para ver, porque tava tudo muito corrido, eu estava tendo crises existenciais uma atrás da outra, enquanto criador, enquanto podcaster, mas enfim, o que importa aqui é que eu amei esse filme e eu tenho muita coisa pra falar, tanto que eu resolvi fazer um episódio do podcast só sobre ele. Eu espero que não flop, tá bom, audiência? Muito obrigada. Como sempre, eu vou falar sem spoilers, mas eu vou reservar a parte final para falar um pouco, algumas impressões um pouquinho mais aprofundadas, um pouquinho mais sobre o final. Não é um episódio de final explicado, já sinalizo desde já, mas eu vou deixar bem explícito quando eu entrar na parte de spoilers, tem a vinheta e tudo mais. Esse é um daqueles filmes que eu posso até contar tudo o que acontece e não vai ser a mesma coisa do que presenciar, né? Porque a experiência sensorial dessa obra é uma coisa toda parte. Porém, ele é um roteiro que ele tem uma graça em te surpreender, porque tem momentos que você tá lá vendo o filme e você não tem ideia do que vai acontecer. Porque qualquer coisa pode acontecer. E aí acontecem as coisas e é ainda mais mirabolante do que você pensava que poderia ser. Então, parte da graça, né, é você ser surpreendido pelo roteiro. Então, eu vou aqui no podcast falar principalmente no que tange a sinopse e a primeira meia hora do filme. É um filme de 1h40, é um filme curto. A sinopse, ela vai acontecer na primeira meia hora do filme e depois as coisas, elas vão tomando rumos surpreendentes. Começando pelo começo, a Sessão Vitrine é uma iniciativa de sessões de filmes nacionais a preços populares em algumas cidades do país. Se não me engano, eu vi a lista de onde vai estar passando o Durval Discos, de onde está passando, né, no presente, na data de publicação desse episódio, que é 25 de novembro. São algumas capitais e poucas cidades fora do eixo de capitais, mas se vocês tiverem a oportunidade de estarem em alguma cidade que tem essa sessão, é uma boa, porque os preços são populares, são preços reduzidos, justamente para ter esse incentivo para as pessoas irem ao cinema, e o catálogo sempre é composto de produções nacionais, sejam lançamentos, filmes que foram destaques em festivais, ou filmes um pouco mais antigos, filmes que passaram por restauração. Todo mês tem uma estreia diferente. Durval Discos é um filme de 2002, ele é o primeiro longa-metragem da Ana Moylart como diretora, e ele foi restaurado graças ao patrocínio da Petrobras, e também pela conservação dos negativos originais pela Cinemateca. Afinal, tão importante quanto incentivar a produção nacional também é manter viva a memória dele com a conservação dos filmes e dos registros. A parte de remasterização e digitalização também é importante, mas custa dinheiro. E essas coisas não se sustentam só com boa vontade, né? São necessários recursos e tempo e pessoal, né? Mas enfim. Não sei se vocês estão ligados quem que é a Ana Moylart, mas ela é uma figura muito importante no nosso audiovisual. Principalmente em quem foi criança e adolescente nos anos 90, quem consumiu muito TV Cultura nessa época. Ela nasceu em São Paulo, em 1961, fez cinema na USP, e ao longo dos anos 80 ela fez curtas, começou a escrever críticas para jornais, mas principalmente no final dos anos 80 ela se uniu, ela começou a fazer parte do núcleo de criação de programas infantis da TV Cultura. Então ela é responsável por clássicos como O Mundo da Lua e Castelo Rá-Tim-Bum. Ela colabora bastante com o Cal Hambúrguer, que tem um nome muito engraçado para um ser humano, mas também é uma pessoa muito importante para essa era, né, da TV Cultura. E também é um cineasta com vários filmes consagrados que ela colaborou no roteiro e tal. Em 2002, ela lançou o Durval Discos, que é o seu primeiro longa-metragem como diretora, mas seu filme mais famoso hoje em dia provavelmente é Que Horas Ela Volta, de 2015, com a Regina Casé, que foi destaque de vários festivais nacionais e internacionais, foi tópico de muitas conversas dentro e fora da internet.
Mas hoje eu vou falar de Durval Discos, que é um filme que eu sempre tinha noção que ele existia, que tinha uma aclamação em torno dele. Ele foi o grande vencedor do Festival de Gramado no ano do seu lançamento e continua uma ótima experiência e até engraçado pensar nas novas possibilidades de interpretação que os temas dele adquirem com o tempo, né? Porque quando ele lançou, ele era contemporâneo a uma conversa da virada do milênio e de algumas mudanças tecnológicas que estavam acontecendo. E hoje, 22 anos atrás, ele continua relevante em alguns tópicos. Algumas coisas deram a volta, como o próprio uso dos vinis, né? Que é uma coisa meio fadada ao fim no filme. E hoje vemos uma volta gloriosa, ao mesmo tempo que padrões de comportamento se mantêm em ambientes diferentes, né? Porque a sociedade brasileira é assim. O filme ele já abre com um plano sequência maravilhoso nos créditos iniciais. A gente acompanha uma câmera de mão passeando pela vizinhança. Os nomes dos créditos eles aparecem em elementos de cena, uma placa de rua, uma placa de uma loja, um cardápio de uma lanchonete, escritos numa parede, um nome numa camiseta de time. Em poucos minutos a gente passeia por vários lugares e quem conhece a cidade de São Paulo já percebe que se trata da Rua Teodoro Sampaio, no bairro de Pinheiros, que também é uma rua conhecida por ter muitas lojas de instrumentos musicais e coisas relacionadas a músicas, que vai conversar com o tema do filme também. Nesse momento eu já tinha certeza que ia ser um bom filme, porque essa abertura ela é sensacional. E ela vai terminar na casa onde acontece toda a ação do filme, a loja de discos do Durval, que funciona no mesmo sobrado antigo que ele divide com a mãe Camita. Na verdade, o Durval ele é um solteirão dos seus 40 e poucos anos que nunca saiu da casa da mãe, né? É engraçado ver esse filme hoje, né? Como eu já disse, uma era que os discos de vinil voltaram à moda, por assim dizer, viraram itens de luxo, de certa maneira, né? Uma coisa um pouco inacessível pra mim, mas eu conheço muitas pessoas que têm e colecionam. Não sei se vocês lembram, mas na virada do milênio, no fatídico ano 2000, que é o momento, né, que o filme acontece, disco de vinil era algo ultrapassado. A moda do momento eram os CDs compactos, modernos. O som é diferente, é digital. Esse era o futuro, né? Quem tinha vinil, quem insistia vinil, era uma pessoa fora de seu tempo, era uma pessoa conservadora, atrasada, etc. Eu mesma mal tenho memória do vinil. Eu só lembro que era algo caro e antigo. Eu lembro quando meu pai comprou um rádio que tinha CD, que foi em 1996. E desde então eu só tive CDs, né? Até hoje eu tenho uma coleção de CDs, porque foi algo que me marcou, né? E também eu tenho onde reproduzir esses CDs. Agora, vinil, eu lembro que tinha uma vitrolinha em casa. E com o tempo ela parou de funcionar e meio que ficou por isso mesmo, né? Hoje o vinil deu essa volta, mas na minha família não teve esse interesse de arranjar uma outra vitrola, nem eu também, né? Enfim, escolhas. Voltando a falar do filme, né? Logo numa das cenas iniciais, um cliente, um potencial cliente, na verdade, porque eu acho que ninguém compra nada nessa... Ah, não, tem uma pessoa que compra um negócio, mas é só, assim, várias pessoas entram na loja, só uma que compra de fato. Mas uma dessas pessoas que entra na loja, ele já pergunta pro Durval por que ele não atualiza a loja, por que ele não começa a vender CD também, porque as pessoas querem comprar CD, as pessoas não querem mais comprar disco de vinil, né? Esse negócio que eu falei. E ele recebe como resposta resmungos do Durval, assim, uma resposta agressiva, com um pensamento não muito lógica, né? E isso já diz muito sobre o personagem, sobre as situações que a gente vai ver aqui. Porque não é que esse filme não tenha lógica, esse filme tem lógica sim, mas é uma lógica muito doida, que você tem que estar na cabeça da galera pra entender o que tá rolando. O Durval, ele tá preso no passado, além da loja dos discos, né, e tá preso nesse negócio do disco, ele também tá na casa que ele cresceu, o quarto dele é repleto de imagens nas paredes, pôster, recorte de revista, coisa que deve estar lá desde a adolescência dele. Foto de mulher de biquíni, tem um pôster da Dama da Lotação com a Sônia Braga, que é bem famoso.
Tem pôster de filme, tem pôster de banda também, mas assim, pra mim é o auge da decadência, um homem de 40 anos com pôster de mulher de biquíni no quarto, sabe? E ele também é incapaz de fazer qualquer coisa sem perguntar pra mãe antes, e ele é incapaz de falar não pra ela ou de fazer qualquer coisa que possa incomodar ela, que possa fazer ela ficar brava com ele ou ela falar qualquer coisa. Então tem muito essa passividade ansiosa, porque ele tem vontade, mas ele não tem. Não é disposição, mas ele não tem atitude pra fazer nada, sabe? E a mãe dele, Dona Carmita, é outra figura que ela é completamente viciada em ser mãe, em ter controle, em cuidar dos outros. Essa figura caricata desse cuidado que afoga, que é demais. Os dois, em diversos momentos, expõem insatisfações que eles têm sobre as suas vidas. Já dá pra perceber isso nas primeiras cenas, mas nenhum deles faz absolutamente nada pra mudar essa rotina. Na verdade, né, eu reclamo da passividade do Durval, mas ele faz um total de 2 coisas nesse filme. Uma coisa que dá o pontapé de tudo e uma outra coisa que vai fechar a história. E pronto, essa é a participação ativa dele. No resto, ele fica observando com desespero a situação, falando não é possível isso, enquanto ele balança os braços e não faz nada. É isso que ele fica fazendo o filme todo. Mas daí, né, essa primeira atitude que dá o pontapé inicial de tudo. O Durval começa a perceber que a mãe, que já é idosa, não tá muito bem, né? Ela já é idosa. Ela esquece receitas, a rotina de cuidado com a casa, que é um sobrado, vamos lembrar, tem uma escada, tá cansativa. Então ele resolve perguntar pra ela se ela não quer uma ajuda, se ela não acha uma boa ideia contratar uma empregada. Só que a verba que ela tem disponível é muito pouco. Então, não é uma tarefa fácil encontrar uma pessoa que eles gostem, né? E que faça o serviço que eles querem pelo valor que eles querem pagar. Ai, a classe média é engraçada, né? Tem alguns comentários sociais no filme, mas tá tudo costurado de um jeito muito sutil, né? Porque à primeira vista a trama não é sobre isso, mas tem alguns comentários sim, né? Mas vamos que vamos. Alguns tópicos provavelmente devem ter amadurecido para trabalhos futuros. Eventualmente, eles encontram uma candidata, a Letícia Sabatella, uma moça novinha, ingênua, com carinha de tonta. E beleza, show, tudo ocorre bem no primeiro dia, só que aí depois disso ela some, ela simplesmente some. E aí, né, quando ela some, eles ficam, ué, o que aconteceu com ela? Eles vão no quartinho, é verdade, porque eu esqueci de comentar, que eles queriam uma empregada, pagar uma miséria pra uma empregada que morasse na casa, né? E aí, quando ela chega, eles vão abrir o quartinho dos fundos pra onde ela vai ficar, e tá tudo, tipo, eles não tiveram a decência de abrir aquele quartinho para arejar antes dela chegar, sabe? Então tá lá a cama toda empoeirada, com aquele monte de tranqueira que tem nesses quartos de fundo de casa, principalmente casa antiga, que vai botando tudo que não quer mais naquele quarto. Então é aquela bagunça. Então, quando ela some, eles vão nesse quartinho pra ver se ela deixou alguma pista. E ela deixou uma criança. Eles encontram uma criança nesse quarto. Junto com essa criança, que chama Kika, eles encontram uma carta falando que é a filha da Letícia Sabatella. Se eles não podem dar uma olhadinha nela rapidinho, que ela já volta. E ela não volta. Simplesmente, eles têm essa criança agora na casa deles. E esse é o pontapé da história. É a partir daqui que as coisas vão tomando rumos cada vez mais absurdos e surreais e coisas assim inimagináveis. Pra vocês terem uma ideia, uma das catarses do filme acontece com muitas coisas, mas entre elas tem um cavalo dentro de um cômodo muito pequeno da casa. Então, daí dá pra ver onde que as coisas vão parar, né? Quando eles encontram a menina, a primeira reação da Dona Carmita é cuidar dela. Pronto, ganhei uma neta. Ela tá feliz da vida, porque ela deu várias indiretas no começo do filme de como ela queria muito um netinho e o Durval, tipo, ignorando esse momento, né? Então ela vê a menina e ela fica, ai, vou cuidar dela. E ela entra no modo, assim, pesado de avó. E o Durval, ele fica meio assim, né? Fica meio que abanando os braços, falando, mas isso é um absurdo. E não sei o que tem, mas com o tempo ele vai se apegando à menina. E por um breve momento vira meio que uma história de família encontrada, sabe? Uma comédia de erros, uma comédia de personagens desajustados que se encontram nessa família esquisita. E é fofo, é muito fofo essa parte.
Só que aí tem uma noite que eles estão assistindo Castelo Rá-Tim-Bum, né? E saber da participação da Ana Mularte na programação TV Cultura faz essa parte ficar ainda mais especial. Porque eles estão assistindo TV Cultura, tem a musiquinha do Rá-Tim-Bum, do Castelo Rá-Tim-Bum tocando. E aí vai pro Jornal da Cultura, onde tem um anúncio de alguma coisa que tá acontecendo. E isso vai ter conexão com a situação deles. E isso vai deixar as coisas muito mais complicadas. E daí a história vai se desenvolver e cada vez mais ficando mais sombria. Fica quase um thriller, assim, essa segunda metade. E as coisas, elas vão escalando de um jeito que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas que é uma experiência única de assistir. Então eu achei muito legal a menção da TV Cultura e ser o canal de notícias da família brasileira. Mas essa transição de gênero, né? Porque o filme ele começa como uma coisa leve, uma coisa nostálgica, uma comédia familiar, meio que aos moldes de A Grande Família, de outras novelas que a gente tá acostumado a ver. As cores do filme são mais claras, a trilha sonora é muito mais presente, as músicas, né? E aí na segunda metade do filme as coisas ficam um pouco mais complicadas, fica um pouco mais sombrio, vira quase um thriller. A parte da de canção, diminui um pouco, fica um pouco mais a trilha sonora atmosférica. Mas essa transição, ela é muito orgânica, você não vê ela acontecendo, não é que nem As Boas Maneiras, que é um filme que eu gosto bastante, mas eu tenho um pouco de pé atrás com a transição de gênero, que é um filme que a primeira metade é uma coisa, a segunda metade é outra coisa, e muda bruscamente, assim, de uma coisa para outra. Aqui não, aqui essa transição ela vai acontecendo. A parte do noticiário é o ponto de virada, mas já tinha coisas estranhas acontecendo no começo, e no final continuam acontecendo coisas engraçadas e fofas de um jeito meio esquisito, mas ele não deixa de ser uma coisa pra virar outra. Algumas coisas se intensificam mais que outras em momentos diferentes, e é aí que a gente tem essa virada de gênero. Eu já falei aqui várias vezes que eu gosto muito de histórias de casas mal assombradas, que você consegue sentir a casa como um personagem e sentir a casa enquanto espaço, né? Então, aqui não é uma casa assombrada, exatamente, pelo menos não durante a duração do filme, mas ela é um personagem. O filme acontece todo dentro dela, salvo, sei lá, umas 2 cenas que tem na rua da frente e uma cena numa loja da rap. Isso aconteceu. Mas 90% do filme é dentro dessa casa e a gente consegue entender muito bem a arquitetura dela e toda a decoração dessa casa, todos os objetos são uma cápsula do tempo, que intensifica mais ainda o apego dos personagens com o passado. A nostalgia é um tema muito presente nesse filme, muito antes de ter virado essa estética padrão e almejada que a gente tem hoje em dia, que ficou quase pasteurizada diante de tanta repetição comercial. E não dá pra falar do filme também sem falar da trilha sonora. Afinal, Durval Discos, né? Todas as músicas, todas as canções, elas são diegéticas, elas tocam, são discos tocando na vitrola do Durval. E a gente tem muitos clássicos da MPB dos anos 70. Tem Tim Maia, tem Rita Lee, Gilberto Gil, Caetano... E Rita Lee, a Rita Lee, inclusive, aparece nesse filme rapidinho, tem um cameo dela, muito bom. Ela é a única pessoa que compra um disco na loja do Durval. Mini spoiler aí pra vocês. Mas é que foi uma cena que, na época do falecimento da Rita Lee, foi uma cena que voltou, assim, e foi uma cena que reacendeu a minha vontade de ver esse filme. Então eu fiquei bem feliz que eu, enfim, consegui ver essa joia que é o Durval Discos. Aliás, né, essa parte do disco também tem uma outra coisa, uma outra metáfora narrativa, por assim dizer, no filme. Porque, assim, o disco de vinil, ele tem 2 lados, né? 2 lados que você pode botar ele pra tocar. Do vinil é o primeiro lado, o lado B é o outro lado, né? E algumas bandas costumavam fazer o lado A com as músicas principais, mais famosas, e o lado B com coisas extras, com coisas experimentais, com demos e tal. Não é uma regra, mas é uma coisa que começou a acontecer, tanto que até hoje, né, a gente tem a expressão o lado B de tal coisa, que significa justamente o lado desconhecido, o lado diferente, o lado exótico de tal coisa. Vem aí desse negócio do vinil. E o filme, ele se divide também, né? Tem o lado A do filme, que é o começo, que é a parte mais leve, mais cômica, mais divertida. E o lado B, que é o lado mais sombrio, mais estranho.
E quem fez a trilha sonora do filme é o André Bujanra, que ele também faz uma breve participação no filme. Outra pessoa que tá no elenco também, que eu não sei se eu comentei, é a Marisa Hort. Ela faz uma mulher que trabalha numa padaria vizinha ao Durval Discos, e ela sempre tá lá conversando com ele, né? Eles têm uma amizade e eventualmente ela vai aparecer lá no ponto no clímax do filme e vai ser um pouco relevante. Mas eu acho muito engraçado que ela foge do serviço dela pra ficar jogando conversa fora com o Durval na loja, enquanto reclama do trabalho e sai pra fumar. E ela vai e fuma do lado de uma placa de proibido fumar, porque acho que foi a época que começou a proibir fumar dentro de lugares fechados, né? Não sei se vocês lembram, mas antigamente você podia fumar dentro de lugares fechados, públicos, assim, né? Aí é muito engraçado ver ela fumando ao lado de uma placa de proibido fumar. Esse filme me surpreendeu muito, eu gostei muito de cada momento dele, tanto que eu nem lembro de reparar o que envelheceu mal. Porque sim, sempre tem alguma coisa que envelheceu mal. Seja alguma piada, alguma cena que se estende demais, alguma coisa que você pensa, nossa, realmente era outra época, né? Mas aqui eu não lembro. Sinceramente, assim, posso ter deixado passar uma coisa ou outra, mas é que o saldo foi tão positivo pra mim que eu não consigo lembrar agora de cabeça. Se teve alguma coisa, mas no começo, provavelmente, que eu fiquei tipo, né, essa época podia essas coisas, né? Mas enfim. Eu recomendo Durval Discos pra todos, mas eu acho legal alinhar expectativas. A narrativa, ela é linear, ela não é difícil, mas tem esses saltos de absurdos, tem essas coisas que vêm do nada e à primeira vista não fazem sentido nenhum. Nem tudo é explicado, não de um jeito mastigado, e tem muita coisa que a gente tem que meio que decidir o que aquilo significa. Não é difícil, mas tem que deixar a mente aberta. Eu vi Cidade dos Sonhos uns meses atrás e esse filme foi muito fácil comparado, mas se você não tá tão acostumado com esse tipo de cinema, com esse tipo de narrativa, vai com calma, porém pode ser uma ótima introdução. Até pela familiaridade que o cenário brasileiro e os objetos trazem, essa memória pode ser um ponto alto para você criar empatia por tudo que tá acontecendo e acabar sendo mais fácil de entender e de assimilar também. Agora eu vou para a parte dos spoilers. Obrigada quem ouviu até agora. Se você não viu o filme, se você não quer revelações para além do que tá na sinopse, eu recomendo parar por aqui, porque o filme realmente é uma experiência que deve ser experienciado, assim, ao máximo. Quanto menos você souber do que está por vir, melhor vai ser a sua surpresa, sabe? E depois você volta. Então, vai, assiste o filme. Ele tá, além da sessão vitrine, ele tá disponível, eu acho que no Globoplay, na parte do Canal Brasil. Então, você tem o plano de canais ao vivo. Mas eu acho que, assim, se você procurar no YouTube, eu acho que você acha. Ou no SPCine Play, ou nesses lugares de filmes gratuitos, principalmente filmes nacionais, no Itaú Cultural. Eu não acho improvável de encontrar esses filmes por lá. A sessão vitrine, ele tá disponível, eu acho que no Globoplay, na parte do Canal Brasil. Então, você tem o plano de canais ao vivo. Mas eu acho que, assim, se você procurar no YouTube, eu acho que você acha. Ou no SPCine Play, ou nesses lugares de filmes gratuitos, principalmente filmes nacionais, no Itaú Cultural. Eu não acho improvável de encontrar esses filmes por lá. Aluguel digital com certeza tem também. Então, assim, não tá... É uma pena não tá nos grandes streamings que as pessoas têm mais acesso mais fácil, como a Netflix, como o Prime, como até mesmo a HBO. Mas não tá tão longe assim, né? E também exibições especiais que possam ter em cineclubes da sua cidade, em Sesc, esse tipo de coisa também coloca a gente em contato com bastante coisa legal. Então fiquem atentos, coloquem esse filme no radar de vocês e voltem aqui pro episódio quando vocês tiverem assistido, beleza? Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Aviso, essa sessão contém spoilers. Aviso, essa sessão contém spoilers. Você foi avisado. Agora vamos lá, se você continua aqui, né, vamos que vamos. Eu não vou também ficar me alongando muito mais, porque eu tô vendo que o bruto tá gigantesco.
E eu não quero ficar debatendo muito temas, porque nem eu tenho certeza das minhas interpretações ainda, porque eu vi faz muito pouco tempo, eu não deixei esse filme maturando o suficiente pra eu chegar em conclusões. E também porque eu não gosto do tipo de conteúdo tipo, ai, final explicado. Qual que é a explicação desse final? É que nada é pra sempre, essa é a explicação. Mas enfim, né, vou me ater aqui ao meu roteiro e falar uma coisa de cada vez. Eu lembro, né, de ouvir falar desse filme, de que era um filme surreal. Mas aí, quando eu fui vendo, eu fiquei... É um filme normal. O que tem de surreal, né? E aí, da metade pra frente, eu entendi o que era de surreal, né? A loucura, ela bate, né, quando a Kiki entra em cena, aos poucos, até que chegar no ápice, né, da cena do cavalo, do sangue, do surto. Gente, a morte da personagem da Marisa Hort. Fora de cena do nada, meu Deus do céu. Assim, eu acho que esse filme ele pode ser considerado um daqueles filmes... Acho que deve ter uma lista no Letterboxd do tipo Uma Mãe Faz Tudo por Seus Filhos, que são sempre uns filmes de gente meio surtada que comete assassinatos. Enfim, esse filme poderia estar lá, né? Eu adoro a obsessão da Kiki por cavalo. Eu adoro como isso volta e como ela nunca fala da mãe dela. Como... É muito doido isso, que eu acho que entra na parte também dos comentários sociais, né? Que a mãe dela é tão ausente que ela não sente falta da mãe. Ela sente falta dos cavalos da fazenda, né? E assim, né? O filme chama Durval Discos, mas a grande personagem que tem o arco de psicopatia aqui é a Dona Carmila, porque, nossa, ela virou coringa, né? Gente, como é possível? Como é possível uma pessoa ir tão longe quanto essa mulher foi? E como é possível alguém só observar essa bagunça e não fazer absolutamente nada? Gente, o Durval é muito bundão. Não tem palavra melhor no português pra definir ele. Que assim, por mais que ele tivesse achando tudo aquilo um absurdo e por mais que ele não concordasse com o que a mãe dele tava fazendo, ele não fez nada, sabe? E assim, são as nossas atitudes, muito mais do que as nossas palavras ou os nossos pensamentos e intenções, são as atitudes que revelam, que definem quem a gente é de fato, né? Ó, meti um motivacional no meio do podcast. Mas enfim, né, Durval finalmente tomou uma atitude depois de muita coisa. Nossa, ele demorou, assim, eu tava começando a ficar muito aflita com aquele filme, porque as coisas escalavam, ele não fazia nada, e eu ficava, gente, quando é? O que vai acontecer? Eu ficava, gente, não tem mais salvação, o que vai acontecer? Esse homem não faz nada. Nossa, que demora, que lerdeza, e a polícia batendo, depois eventualmente chama a polícia, né, a polícia batendo na porta, e ele com toda a calma do mundo... Vamos lá. Gente, se eu vejo a notificação que meu iFood, né? Quando eu peço iFood e tem o rastreamento da entrega, se eu vejo que o motorista tá há 2 minutos, eu já vou descer na recepção pra ficar lá esperando ele, que eu não quero dar trabalho, sabe? E eu vi esse filme e me deu 50 tipos de ansiedade, essa parte final, de nada acontecer. Quer dizer, nada de acontecer não, acontece coisa demais, mas ninguém tomar uma atitude pra parar aquele turbilhão de acontecimentos, sabe? Muito nervoso. E a cena final, né? Que me pegou desprevenida, me deu um aperto no peito. Porque, assim como a Dona Carmita e o Durval, eu também sou muito apegada a coisas, materiais. E jogo muito o peso das minhas lembranças em coisas que eu tenho. E ver a cena da demolição me deixou muito triste. Então, assim, eu tava na pilha da ansiedade, do nervosismo com o filme e de repente eu só fiquei triste com a cena da demolição. Ainda mais pelo papel da casa no filme, né? Como eu falei, ela é um personagem, a gente se apega a ela e vê ela sendo destruída. Me pegou de surpresa total e faz muito sentido na conclusão do filme. E até mesmo você pensar sobre a parte de restauração, né? Porque se você não tem o registro de uma coisa, ela vai deixar de existir uma hora, sabe? Tudo vai deixar de existir. Tipo, as coisas, elas existem, aí depois elas deixam de existir e elas continuam presentes nas memórias. Só que as memórias, elas também vão embora, as pessoas esquecem, as pessoas morrem. E aí, se você não preservar essa memória de algum jeito, as coisas tudo vai embora, sabe? Então, faz aí o círculo completo com a parte da restauração do filme, né? Porque as coisas existem, mas é necessário registro dessas coisas e essa restauração, esse processo de você manter viva
a memória através de registro e manter os registros vivos através de restauração, né? Não adianta nada você escrever um livro e você trancar num porão e enterrar ele debaixo da terra, né? Porque as pessoas precisam continuar vendo isso e lembrar que existe, né? Enfim, perfeito. E eu fiquei me questionando a questão da produção, né? Tipo, nossa, eles demoliram uma casa de verdade, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas aí eu fui ver e eles alugaram a casa, né? Eles queriam fazer um filme em Pinheiros, que eu acho que a diretora morou, ou mora, ou morou, eu não sei, né? Que eu também vi coisa do passado, não sei o quanto que as coisas continuam atuais nesse ano de 2023. Mas a diretora morou muito tempo em Pinheiros, e então ela queria uma casa na região. Tem muito som da região, que faz parte da trilha sonora do filme, né? Tem momentos que não tem trilha sonora, é só, tipo, barulho de carro e sons de São Paulo, né? Um ASMR de São Paulo na virada do milênio. Mas eles alugaram uma casa antiga por 3 meses, eles filmaram, né? Fizeram a decoração que precisava fazer, fizeram as alterações de fachada que precisavam fazer. E quando acabou o contrato de aluguel, eles demoliram porque já tinha planos, né, de demolir essa casa. Hoje é um prédio, né? Que coisa, né? Mais uma casinha antiga de São Paulo que foi demolida pra virar um prédio quadrado, igual todos os outros prédios, né? Eu fico muito triste com um negócio desse. Tipo, triste de verdade, sabe? Porque eu sou super a favor de restauração de patrimônios e tal. E super fã de casas antigas, né? Eu não vou falar que é um sonho, mas uma vontade que eu tenho é morar numa casa com fachada de azulejo. Eu acho o auge da estética brasileira, casas com azulejo na fachada. Enfim. Então, eles, né, já estava programado a demolição dessa casa e eles mandaram a equipe de filmagem lá e demolir. E realmente é uma demolição de verdade, da casa de verdade. E isso. E bate, sabe? Bate a bad no final do filme, porque realmente é muita coisa pra você pensar. Isso não diminui a experiência, eu acho que só intensifica a experiência do filme todo. E eu quero rever, nossa, eu quero muito rever daqui a um ano, talvez, pra ver o que eu continuo achando. Eu quero que mais pessoas assistam esse filme. Eu já contei a história inteira pro Alexandre, porque ele vai editar esse programa, ele vai receber spoilers e tal, mas eu quero assistir com ele, eu quero que todo mundo assista esse filme. Então, bom, se você tá até aqui, né, eu imagino que você já tenha assistido, ou que você não ligue pra spoilers, né? Mas eu não revelei tanta coisa assim, ainda dá, né? Se você continua até aqui, ainda dá pra ver o filme e se surpreender, né? Que eu não entrei em detalhes e a parte de você assistir e ver tudo acontecendo na sua frente faz parte da experiência. Além das músicas, as músicas são ótimas e o momento que elas aparecem são sensacionais. É uma coisa que eu ainda não entendi direito na história do cinema nacional. Qual que é o que da mixagem, que eu sempre achei esquisita a mixagem do cinema nacional. Não sei, assim, eu não tenho conhecimento técnico histórico pra falar, não, é assim por causa disso, disso, daquilo. Eu sempre achei meio esquisito, talvez porque eu tô acostumada com produções estrangeiras e tal. Mas na restauração eu assisti no meu computador, mas eu assisti de fone de ouvido e tava perfeita a mix, sabe? A diferença de sons da rua e sons de música tava assim ótima. No cinema isso deve ser maravilhoso. Então fica aí a recomendação, fiquem aí, né, esse recado também de prestigiem o cinema nacional, de apoiem o cinema nacional. Não basta só assistir, né? A gente precisa apoiar e a gente precisa cobrar políticas públicas, tanto para ser feito quanto para ser conservado, que a gente tem, né? E não esquecer nunca dessas coisas, né? Mas enfim, eu já falei demais, tô ficando sem voz. E esse foi o episódio de hoje. Espero que gostem, espero que tenha feito algum impacto aí na vida de vocês, que tenha sido uma recomendação válida. E até semana que vem. Tchau, tchau.